Olá, no episódio de hoje nós vamos ler o segundo capítulo do meu livro, Saindo da Gaiola, e o capítulo de hoje é muito importante, muito sério, que fala as gaiolas que nos aprisionam. Nesse capítulo você vai entender quais são as gaiolas que podem estar aprisionando a sua vida, sua mente, o seu coração, e eu vou contar um testemunho pessoal de como Deus me tirou dessa gaiola. Então vamos lá? Aqui na página 33, esse livro você pode encontrar também no meu site, entrega para todo o Brasil e tá no link da descrição para você acessar depois. Vamos lá então. Eu começo o capítulo falando assim: somos prisioneiros da nossa própria identidade, vivendo em prisões que nós mesmos criamos. Theodore Bagwell. Achei muito interessante essa frase, quis usá-la para começar esse capítulo, esse livro, né, esse segundo episódio aqui, porque é uma frase que, de fato, ela revela a verdade. Muitas das gaiolas em que nós estamos aprisionadas, elas só estão aqui dentro. Elas não existem do lado de fora, mas elas estão aqui dentro, impedindo com que a gente avance, com que a gente viva a plenitude do que Deus deseja para nós. Então, muitas dessas gaiolas, não todas, obviamente não todas, mas muitas delas estão aqui. E é sobre isso que eu falo no livro, e você vai acompanhar episódio a episódio como ser livre dessas prisões da alma e da mente. E eu continuo. Gaiolas, cadeias, prisões e cativeiros são termos que nos causam certo desconforto devido ao que significam. Nosso pensamento já associa esses termos à falta de liberdade, de ir e vir e de fazer simples escolhas. De fato, só a gente pensar em uma prisão já dá um certo conflito, né? Um certo desconforto, porque nenhuma prisão é confortável. Seja ela um pouquinho maior, um pouquinho menor, toda prisão limita quem nós somos, limita o que nós podemos fazer, ela limita a nossa liberdade. E esse é o papel da prisão, limitar a nossa liberdade. E eu continuo. Acredito que assim como eu, você sabe que gaiolas possuem uma estrutura forte, resistente ao tempo e, além de serem seguras, são construídas sob a medida para cada espécie. Independente do tamanho, cor ou material utilizado, o objetivo é um só: manter aprisionado quem se encontra dentro dela. O dicionário define gaiola como caixa formada por um engradado de arame ou de ripas finas, destinada a aprisionar pássaros, prisão para feras e jaula. Conhecemos bem esse tipo de gaiola. Quem nunca, né? Teve um passarinho aí dentro de casa, talvez numa gaiola. Eu nunca tive, sempre tive muito dó, né? Para mim, passarinho foi feito para voar, mas eu sei que muitas pessoas têm, né? Às vezes o pai, a mãe gostavam também e tem esses passarinhos presos, mas você também já deve ter visto uma gaiola de leão, talvez, uma gaiola de um macaco, e você percebe que a estrutura da gaiola era diferente, porque para cada espécie ela é feita sob medida. Afinal, uma gaiola com ripinhas finas não conteria um leão, mas uma gaiola com uma estrutura sólida, né, de ferro, de metal, enfim, essa sim contém um leão. E eu continuo. Mas o que dizer das gaiolas que aprisionam o nosso ser? As fortalezas da mente, as mentiras que se tornaram verdades absolutas no nosso coração, as prisões da alma, os cativeiros emocionais que roubam a identidade e a verdadeira liberdade para o qual fomos gerados? Cadeias do medo, da rejeição, do trauma, do abuso, da orfandade, que destroem sonhos e sepultam pessoas e projetos. Elas não são gaiolas visíveis, mas elas são reais e podem paralisar a vida, mantendo cativos a mente e o coração. Ignorar essa realidade, que existem gaiolas invisíveis, mais reais, seria como nós menosprezarmos o poder das astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz que o inimigo é astuto e as suas ciladas são astutas. Então ele está todo o tempo ao nosso derredor, querendo nos aprisionar, para que a gente não desfrute da vontade de Deus e muito menos viva no seu propósito. Então elas são reais. Elas são reais. Muitas são gaiolas compostas por mentiras, outras por traumas, outras por cativeiros na mente, enfim. Mas elas são gaiolas. Elas são gaiolas, elas são reais, elas querem sim aprisionar você. E eu continuo contando um testemunho pessoal. Durante quase 35 anos eu me senti dessa forma, aprisionada nas minhas emoções, sentimentos e pensamentos. Apesar de saber que possuía um propósito estabelecido pelo próprio Deus, me senti enclausurada, sem destino, sem liberdade, vivendo em círculos de repetição.
O pior de tudo é que eu não sabia como sair daquele lugar de cativeiro emocional e espiritual. Já aconteceu com você? Você viver, comenta aqui embaixo, você viver em alguns círculos de repetição na sua vida? Parece que você avança, 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 daqui a pouco você volta para o mesmo lugar. Daqui a pouco parece que você vai, daqui a pouco você retrocede, sabe? Isso se chama ciclos de repetição. E isso é muito real. E era assim que eu me sentia. Mesmo eu conhecendo a Cristo, mesmo eu já tendo aí, pastoreando igreja junto com meu esposo, mesmo assim eu me sentia vivendo aprisionada, como se fosse podada, sabe? Como se fosse realmente um pássaro dentro de uma gaiola. Lembra que o livro se chama Saindo da Gaiola e essa é uma experiência que eu tive com o Senhor. Então eu continuo contando ela. Em 2017 eu tive a oportunidade de participar de um retiro espiritual na Estância Paraíso. Esse lugar que é tão famoso, tão conhecido lá em Minas Gerais. E ao chegar no local eu fiz uma oração bem sincera na minha mente. Pai, eu vim aqui para sair da gaiola, eu quero ser livre. Essa foi a oração que eu fiz. Ninguém viu, ninguém ouviu. Eu só falei com Deus, falei, Senhor, eu estou aqui e eu me sinto presa, me sinto podada, mas eu quero sair desse lugar. E eu fiz essa oração e o Senhor ouviu. O Senhor ouve a nossa petição, o Senhor ouve o nosso coração, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Ele só precisa que a gente se renda, ele só precisa que a gente fale com ele, só precisa que a gente, sabe, entregue aos seus pés, né, às suas mãos, aquilo que nós não podemos fazer nem mudar. E eu continuo. Fui muito edificada em todas as pregações. Porém, no atendimento individual, Deus iniciou um grande processo de libertação em minha mente e coração através do conhecimento da verdade sobre as prisões da minha alma. Após o atendimento, cheguei ao quarto chorando muito, pois havia sido tocada profundamente em meu interior. Olha só que lindo isso. Eu nunca tinha passado por um atendimento pastoral, porque afinal nós éramos pastores, então éramos nós que atendíamos as pessoas. E nesse atendimento pastoral foi algo muito, muito, muito tremendo, porque eu falei, primeiro eu só falei, 1h30, mais ou menos 2 horas, falando, até que as 2 conselheiras, mulheres de Deus, elas começaram a falar. Elas começaram a falar, olha Daniela, você tá presa nisso, daquilo. E elas deram um diagnóstico do meu coração, um diagnóstico da minha mente. Confesso que foi muito doloroso ouvir. Confesso que teve coisas que eu não gostaria de ter ouvido, coisas que confrontaram quem eu era, confrontaram as minhas crenças, confrontaram aquilo que eu via como verdade, mas foi exatamente aquela verdade que me trouxe libertação. E eu saí de lá chorando muito, elas oraram comigo, elas ministraram sobre a minha vida, e eu sei que muitas das gaiolas, muitas das prisões que eu estava, algumas eu já fui liberta instantaneamente. Porém, outras, naquele dia, Deus começou um processo de libertação na minha vida. Porque libertar das trevas, Deus faz, libertar do diabo, libertar, né, de prisões, de maldições hereditárias, enfim, Deus faz muito rápido. Mas libertar do nosso próprio coração, do nosso próprio orgulho, das próprias estruturas em que nós somos, que nós fixamos a nossa identidade, sabe? É um processo. É um processo de fato de libertação. Então, algumas eu fui liberta ali e outras se iniciaram naquele momento. E foi bem interessante, eu chorei, né? Eu contei aqui, foi quando eu cheguei ao quarto chorando muito, pois havia realmente sido tocada por Deus. E quando eu cheguei no quarto, eu ouvi nitidamente o barulho das asas de um pássaro. E tive uma visão, olha só que interessante. Eu ouvi asas, como se eu estava com os olhos fechados, chorando, e eu comecei a ouvir como se fossem asas de um pássaro. Como era num sítio, né, a Estância Paraíso, num sítio, numa chácara, enfim, eu pensei que tivessem aberto o nosso quarto, né, eram 2 pessoas que ficavam no quarto, eu e mais uma amiga fomos, e eu pensei que eles tivessem aberto e um bicho tivesse entrado lá no quarto. Porque é normal, o sítio tinha muito pássaro, era muito lindo o local. E eu pensei, algum entrou aqui e foi debaixo da cama. Falei, mas eu não vou olhar agora. Eu estava sendo ministrada por Deus e tal. E eu ouvindo aquele barulho das asas, até que Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão de uma gaiola e um pássaro saindo, ele estava na metade. Ele estava saindo da gaiola. E na hora o Espírito Santo falou para mim, filha, é você. Seja livre. Seja livre. E é por isso que esse livro tem esse título, porque ele iniciou, né, com base nessa experiência que nós tivemos com Deus e dali em diante, né, foram muitos processos e até aqui, né, nós estamos vivendo muitos processos, porque
a libertação em Deus, a rendição do nosso coração, tudo isso, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, ela é uma construção. E graças a Deus que Deus não mexe na gente de uma vez por todas, né? Ele vai fazendo por etapas, senão a gente não suportaria esse processo. E eu continuo, né, falando aqui, ó. A verdade é que eu realmente estava em uma gaiola, mas ela não era externa ou física, embora fosse real. Naquele dia, com a ajuda do Espírito Santo e das conselheiras, consegui olhar para dentro de mim e perceber que os meus olhos havia escamas que precisavam cair e que eu estava em prisões das quais eu precisava ser liberta. A gaiola aprisionava a verdadeira Daniela e foi necessário que aquilo que estava em trevas fosse trazido para a luz, para que eu fosse livre. De fato, sem o diagnóstico não há como tratar qualquer doença, né? Se você está com uma dor em algum lugar, você pode até tomar um remédio para o sintoma, para a dor. Mas se aquilo persiste, você precisa descobrir a causa. Você precisa descobrir a causa, né? É uma infecção, é um tumor, é uma doença, uma enfermidade grave, né? É um músculo que saiu do lugar, é uma perna quebrada. Você precisa saber a causa para que você faça o tratamento correto. Senão, muitas vezes você vai estar tratando, mas de uma forma incorreta e não vai chegar na raiz. Então, naquele atendimento, por mais doloroso que fosse ouvir aquelas verdades, eles me trouxeram um diagnóstico, sabe? E ela foi muito sincera: você está preso na rejeição, você está preso na falta de perdão, você está preso no abuso lá da tua história. Então, de fato, foram muitas coisas que elas pontuaram ali. Mas somente quando eu descobri essas verdades é que eu caminhei em direção à verdadeira libertação que é em Cristo Jesus. E eu continuo, né? A libertação, o encontro com as minhas verdades levaram muito tempo. Mas naquele dia, Deus iniciou algo poderoso, que foi um divisor de águas na minha jornada. E eu continuo falando, nos próximos capítulos descreverei gaiolas que não dizem respeito somente às prisões que entramos involuntariamente por conta de situações dolorosas ou mentiras que nos foram contadas. Mas mencionarei também os cativeiros advindos dos nossos próprios pecados, pois todo pecado recorrente tem poder de nos tornar cativos. Como a Bíblia diz em 2 Pedro 2,19, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, aqui eu menciono, né, nesse segundo capítulo, que mais adiante eu vou falar sobre prisões, que nós entramos involuntariamente, não tivemos culpa, outras que nós entramos voluntariamente por conta de pecados não confessados, ou ainda outros que nós entramos por conta de mentiras que nós aceitamos como uma verdade absoluta no nosso coração. E eu continuo também, há áreas da nossa vida em que não precisamos de um processo ou de um milagre, mas sim de um arrependimento genuíno e verdadeiro. E eu falo aqui sobre um exemplo que está escrito lá em Josué 7, 10 e 12, que é muito sério, sabe? E é muito interessante isso que Deus me trouxe, a revelação. Quando Josué foi guerrear a cidade de Ai, você lembra? Josué e o povo de Deus havia conquistado Jericó, né? Os muros de Jericó já haviam sido destruídos, derrubados, porém, quando eles chegaram numa cidade vizinha, numa cidade próxima, que era a cidade de Ai, eles não conseguiram vencer aquela guerra. Ou seja, eles conseguiram vencer uma grande fortaleza de Jericó, mas quando chegou na cidade de Ai, eles ficaram presos. Quando chegou na cidade de Ai, eles simplesmente foram derrotados. E muitos homens daquele exército morreram. Era uma cidade tão mais insignificante, pequena, que inclusive Josué não mandou o exército inteiro. Ele mandou apenas alguns homens para guerrearem naquela cidade. E você sabe por que eles perderam? Porque após buscar a Deus, Josué teve a revelação de que havia pecado oculto no meio do povo de Israel. Acã, da tribo de Judá, havia roubado os despojos da guerra e escondido debaixo da tenda. Ou seja, tem pecados, tem processos, tem gaiolas na nossa vida que nós não estamos vencendo naturalmente. Você sabe por quê? Não é porque é demônio, não é porque são prisões da sua mente, não. É porque existem pecados ocultos dentro do seu coração. E Deus quer trazer a revelação daquilo que está escondido na sua terra, para que haja de fato libertação e vitória. Aqui no livro daí eu falo sobre essa passagem inteira lá de Josué. São versículos bem grandes, né? Mas você pode ler depois se você quiser. Está em Josué 7, 10 e 12. E essa foi a realidade.
né? Eles só ganharam a guerra quando Josué descobriu a raiz do problema. E aqui eu mencionei esse capítulo, esse episódio, na verdade, esse acontecimento lá de Josué, porque essa também foi uma prisão. Né? São prisões que a gente está, em que a gente não consegue avançar, não consegue sair do lugar, porque existem coisas ocultas no nosso coração. Mas o Espírito Santo é aquele que traz tudo para fora, é aquele que quer nos conduzir a um tempo de libertação e de encontro com as nossas verdades. E eu falo aqui no livro, né? O que eles precisavam para vencer aquela batalha não era uma intervenção sobrenatural, mas que o pecado fosse exposto e cortado pela raiz. E assim é em muitas áreas da nossa vida. A libertação das gaiolas está atrelada à confissão de pecados e ao quanto estamos vivendo em santidade e verdade, com o coração quebrantado e rendido aos pés de Jesus. Eu falo essa frase assim, ó, Deus não se comove com a nossa movimentação, é verdade. Ele não se comove, nossa, estão se movendo, estão fazendo a obra, estão no ativismo, não. Mas ele se move com o nosso arrependimento. Deus sempre se move com base no arrependimento. Deus sempre se move com base no arrependimento. Porque para Deus a movimentação às vezes é externa, mas internamente não está acontecendo nada. Mas quando há um arrependimento genuíno, Deus está movendo dentro de nós coisas que precisam ser movidas para que haja de fato uma rendição, uma confissão que mude o nosso estado, que mude a circunstância dentro de nós e também ao nosso redor. O fato é que toda área da nossa vida que está cativa sobre a jurisdição de Satanás, o fato é que toda área da nossa vida que está cativa está sobre a jurisdição de Satanás, exatamente. Se você está vivendo em uma prisão, você pode ter convicção que existe alguma área da sua vida que está sob domínio das trevas. Porque Deus é um Deus de liberdade. Onde o Espírito está, aí há liberdade. Então, se há prisão, é porque aquela área específica está sob cativeiro das trevas. Por exemplo, tem muitas pessoas que não prosperam. Elas fazem de tudo, elas trabalham, se esforçam, mas elas não prosperam. Porque não significa que a sua vida não está rendida a Deus, não significa que a sua vida, elas não são salvas ou algo assim, não. Mas muito provavelmente uma área financeira está sob jurisdição das trevas. Talvez seja por causa de roubos, né? Por causa de roubos que eu quero dizer assim, ilegalidades que são cometidas, principalmente no Brasil, onde tudo é muito jeitinho brasileiro, né? Corrupções que foram vistas como normalidade, né? Enfim, pirataria, deturpar, sabe, mentira, imposto de renda, coisas desse tipo. Então, que tornam essa área financeira sob o cativeiro do diabo. Por isso que precisa de arrependimento e de confissão. Apenas o Espírito Santo pode nos revelar as áreas escuras da alma. E ele fará, se estivermos dispostos a nos arrepender e a ter a vida e o coração semelhantes ao de Jesus. Então, não se trata apenas de conhecer as gaiolas que nos foram impostas, mas também de receber a revelação sobre toda a verdade a nosso respeito, inclusive os pecados que precisam de arrependimento, confissão e perdão. Eu desejo de coração que, assim como Deus revelou o pecado de Acã a Josué, e do mesmo modo que Natã confrontou Davi acerca dos pecados que ele não conseguia perceber, nos próximos capítulos você receba de Deus toda a revelação de que precisa para ser livre e desfrutar da vida e liberdade que há em Cristo Jesus. E eu finalizo esse capítulo com várias perguntas de reflexão, com uma aplicação prática. Inclusive, esse livro ele é usado para muitos grupos de estudo de mulheres. Se você desejar adquirir ele também para trabalhar em grupos de leitura, trabalhar em grupos, né, de ministração, tenho convicção que Deus fará coisas lindas, amém? Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero de verdade que você continue até o fim, porque tem muitas coisas aí que nós vamos ler e você vai ver que Deus é um Deus de sobrenatural e é aquele que deseja nos tirar de tudo aquilo que intenta nos aprisionar, amém? Não esqueça de se inscrever, comentar. Até a próxima!